Salve, galera! Estamos começando mais um Mover Podcast. Vocês estão preparados para se mover? Eu sou o Pedro e ao meu lado hoje está a Bruna. Oi, moveres! É uma fofura, né? Os moveres estão preparados para se mover com certeza depois dessa. E hoje a gente tem um episódio super especial de um assunto que as pessoas não conhecem muito, mas estão, assim, envolvidas constantemente, porque a gente está na internet todos os dias, está nas redes sociais, então a gente tá no assunto, mas não sabe sobre isso. Você sabe o que é direito da moda, Bruna? Tô louca pra descobrir. Então hoje a gente vai trazer um ícone, uma referência desse assunto, que é a doutora Beatriz Schneider. Oi, gente. Oi, moveres. Primeiro, depois dessa apresentação, né? Eu fico até sem graça. Gente, ela é muito linda. Ela é linda, fenomenal, simpática, chiquérrima. sempre muito chique, incrível. Tem que estar direito da moda, você tem que estar muito chique, né? É o mínimo, é a base. Não precisa nem fazer direito, mas tem que estar chique. Todo no mood Barbie, né? Tá na moda, né? As quartas, gente, pra quem não sabe, nós estamos gravando esse episódio numa quarta-feira e as quartas usamos rosa. Gente, eu tô fora do tem isso. grupinho. Brincadeira. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa recepção calorosa e o convite aí de toda a equipe do Mover Podcast pra estar com vocês hoje. Eu queria deixar um recado pra você que tá assistindo a gente. Acompanhe até o final, porque esse episódio vai mover a sua mente. A gente vai falar muita coisa legal. Já é parte da equipe, né? Movendo as certeza. cabeças é o que a gente precisa. Vai ser muito... Bi, conta sobre o seu trabalho, como que é esse ramo, trabalhar com moda, o que te apaixonou nesse quesito? Vamos lá. Quando eu comecei no direito da moda, muitas pessoas me perguntavam: ai, Bia, o que é direito da moda? E eu fazia uma grande brincadeira. Eu falava: o direito da moda fiscaliza os mal vestidos. Mas não é isso. A gente não é o esquadrão da moda. Sinto decepcioná-los, mas não somos o esquadrão da moda. O que o direito da moda faz? A gente estuda todas as questões jurídicas envolvendo a indústria da moda. E a indústria da moda hoje, no mundo, é a indústria que mais movimenta dinheiro. Então, tem muita coisa. A gente fala sobre propriedade intelectual, combate ao trabalho escravo, combate à pirataria, patentes. Vocês já pensaram, por exemplo, que seria legal registrar o nome Mover Podcast? Ixi, precisa fazer isso, hein? A gente não fez? Não sei. Por favor, não roubem. Se vocês não registrarem Mover Podcast, pode vir algum maluco fazer esse registro lá no INPI e falar: Não, olha, a gente já vai entrar com isso hoje. Pode parar de usar esse nome. E aí, isso pode ser prejudicial. Então, a gente cuida disso também. A gente também faz contratos na área de moda, tanto entre indústrias e lojas, quanto contratos de influenciador, contratos de divulgação. Enfim, é uma gama de coisas muito grande. A gente também fala muito sobre direito do consumidor, que inclusive é a área da Comissão de Direito da Moda que eu estou envolvida. Ou seja, a gente ensina para os grandes magazines, para as lojas, como elas devem se portar para atender a legislação consumerista, esse tipo de coisa. Então, é muito grande. E eu falo, né? O direito da moda, ele não é um ramo autônomo, porque ele está em todos... Ele não tem uma legislação própria, mas ele está em todas as áreas. Então, a gente usa a lei de propriedade intelectual, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, enfim, várias coisas. Como não é específico, você tem que sempre ficar adaptando, né? É isso. Aquilo. Você falou de propriedade intelectual, certo? É isso? Esse é o nome? Como é que funciona isso na moda? Tipo, é da roupa? O cara faz uma roupa? Uma marca? Como é que funciona? É muito legal. Eu me interesso muito por esse quesito. Quando a gente fala em propriedade intelectual, tem grandes discussões, né? Quando a gente fala sobre cópia versus inspiração, então tem muitas marcas que veem o que foi feito lá fora e trazem esse conceito aqui para o Brasil, às vezes não mudam nada, e aí fica aquela questão, é cópia ou não é? Teve uma questão agora recente, que é o trend topic do momento. O Lobotan. O Lobotan pediu o registro da marca de posição da sola vermelha. O que é uma marca de posição? A única marca de posição que eu me lembre, hoje é a Osklen, que ela tem aquele tênis que tem 3 ilhoses em cima. Ou seja, ninguém pode fazer um tênis aqui no Brasil que tenha 3 ilhoses em cima. E o Lobotan entrou com esse pedido no INPI, falando para que ninguém pudesse ter a sola vermelha. Né? Aí o INPI não aceitou. Em primeira instância, ele negou esse pedido. E agora eles vão recorrer. Mas aí você me pergunta, o Lobotan não tem o registro da marca de posição da sola vermelha, mas pode vir uma outra empresa e fazer vender um sapato com solado vermelho? O Tribunal de Justiça daqui, acho que foi do estado de São Paulo, se não me engano, já entendeu que ter um sapato com solado vermelho se trata de concorrência desleal e que você não poderia usar, porque a Lobotan já é conhecida por isso. Então, a decisão do INPI não está fazendo muito sentido e está tendo muita discussão em cima disso. Tá? Mas propriedade intelectual, voltando, você pode registrar um design inovador, você pode registrar o nome da sua marca, como os influenciadores digitais podem registrar o seu arroba. Então, são várias coisas ali que você pode fazer. Então, um arroba de alguém pode ser uma coisa de uma marca. Um bordão. Pessoal.
Por exemplo, você não fala, se você está parado é hora de se mover, você pode registrar esse bordão e aí outras pessoas não podem explorar esse bordão comercialmente. Entendi. E você tava falando, você não acha que é muito simplista, assim, o cara não pode, ninguém mais pode usar uma sola vermelha. Já teve tênis com sola vermelha antes do Louboutin? E você acha justo ter esse tipo de indicação? Depende, é que hoje em dia, quando você pensa em sola vermelha, você pensa no Louboutin, né? Eu acho que então, uma das primeiras é difícil. Também, daí é uma discussão que é complicado entrar, assim. De um lado, você tem as pessoas que vão querer imitar e vão querer surfar a onda do Louboutin. E de outro lado, tem que dar oportunidade para pessoas. Mas assim, sei lá, coloca laranja, coloca rosa, coloca azul, sei lá, porque precisa ser vermelho. Então... Não, com certeza a marca, a identidade faz parte da identidade da marca, o solado vermelho. Mas, qualquer um... É só uma cor, eu acho e é um vermelho específico também. Não é qualquer tom de vermelho. Tem um tom específico. Um tom específico. Mas com relação à marca de posição, eles queriam patentear que na sola de sapato só poderia... vermelho seria só da Louboutin, aqui no Brasil. Eu acho que em alguns países eles já têm essa marca registrada, enfim, mas aqui não. É que nem existe o vermelho Ferrari, também é uma exclusividade da Ferrari. Apesar de existirem outros carros vermelhos, não é o mesmo tom da Ferrari. Da Ferrari é só Ferrari. Eu não sabia disso. Não, e aí você Cultura inútil, mas é real. Você me perguntou sobre registrar bordões. Não tem problema de alguém usar, por exemplo, fazer um filtro do Instagram com, se você está parado é hora de se mover. Isso não vai prejudicar, não está no mesmo nicho, que você não vai te prejudicar, não vai colocar a sua imagem numa posição inferior, então eu não vejo problema dessa pessoa utilizar. Agora, se fizer aparecer um novo podcast aí, o cara começar a usar esse bordão, daí a gente tem que pegar e falar, olha, tá registrado, desculpe, a gente faz uma notificaçãozinha e... Bi, conta como é seu dia a dia. Bom... Gente, todo mundo pensa, trabalha com direito da moda, trabalha com influencers, o seu dia a dia é muito glamuroso. Não, gente, não é nada glamuroso. O meu dia a dia é... Você não toma champanhe o dia inteiro? Não. Você não ficar tirando foto na piscina? Não, eu adoraria, mas não, a realidade é um pouquinho diferente. Então, eu vou falar, eu, na verdade, hoje coordeno a área de contencioso civil da Magalhães Duman Schneider Zettel Advogados e também coordeno a área de fashion law lá dentro. É uma área que está crescendo, ainda é muito pequenininho o fashion law lá no escritório, mas com o tempo a gente vai ter o nosso espaço aí, eu acredito nisso. E também sou diretora jurídica da rede Arinella, na verdade do Grupo Arinella, né? Uma rede de postos de combustível, mas também tem holdings com uns terrenos, imóveis deles, é muito legal. E aí, o meu dia a dia eu chego no escritório, primeira coisa, converso com a minha equipe, vejo as pendências, o que cada um está fazendo, se estão precisando de ajuda, a gente discute temas, se chegaram casos novos. Aí, eu abro o meu lindo computador, checo todos os meus casos, vejo se teve algum andamento. Depois de olhar os andamentos, a gente distribui as tarefas. Então, dentro do que eu preciso fazer, prazo, tem que fazer uma contestação, tem que fazer uma réplica, tem que fazer um recurso, para quantos dias, qual é o meu prazo, eu vou fazer, eu vou corrigir, enfim, isso. Aí a gente divide as tarefas e cada um vai executando a sua parte. A gente faz também reuniões com clientes. As pessoas, eu tenho muitos clientes ainda que gostam da reunião presencial. Eu também faço reunião por call, video call, também não tenho problema, mas tem gente que gosta de ir até o escritório e eu até me sinto confortável. Porque daí a pessoa conhece a estrutura do escritório, aquele olho no olho. A pessoa vê que ela pode confiar em mim, na minha equipe. E eu acho isso muito legal. A gente faz também reuniões externas, às vezes a gente vai até o cliente, isso é muito comum. E basicamente esse é o dia a dia de um advogado. Mas você sempre foi apaixonada por moda? Por moda, sim, desde pequenininha. Só que o que eu consegui conciliar, minha paixão com o trabalho foi o direito da moda. Na verdade, eu nem sabia o que era o direito da moda. Eu já trabalhava com isso. É um âmbito novo, até. Acho que de 2009 para cá começou a se falar mais sobre o assunto. Mas eu, na parte do direito do contencioso civil mesmo, eu já trabalhava com direito da moda e sequer sabia, porque eu já atendia algumas confecções, alguns influenciadores, algumas redes de lojas e já fazia tudo que era relacionado a direito da moda. E sempre gostei muito, sou uma heavy user de redes sociais. Enfim, sempre acompanhei tendências e tal. E aí, um dia, o Rafael, meu marido, que trabalha comigo também, virou e falou, acho que você deveria pesquisar mais sobre essa área do direito. E eu fui ver, tinha tudo a ver com o que eu já fazia, com o que eu gostava. Eu falei, acho que vou conciliar essas duas paixões aí. Então. Muito, muito. Mas sério, você tem quantos empregos? Eu tenho Como é que você consegue?
A gente dá o jeito. Às vezes sai do escritório meia-noite, às vezes trabalha de final de semana. Mas assim, quando você faz o que você gosta, nada é demais, sabe? Pra mim, não fico chateada de sair mais tarde ou de perder um sábado e um domingo trabalhando. É um prazer. Assim, deixa eu... Fala. Qual que é o diferencial entre fazer o direito normal, tipo, sei lá, o direito civil e tal, e o direito da moda? Por que isso é mais legal? Qual que são os assuntos, os temas que você fala? Não tem muita diferença, na verdade. Os temas que caem no direito da moda, para mim, hoje, são temas que eu já levo dentro de outras áreas. Porque, como eu te falei, o direito da moda ele não é um ramo autônomo. Então, eu gosto muito de direito do consumidor, que é uma das coisas que eu faço na Comissão de Direito da Moda. Às vezes, um cliente meu que é rede de lojas, ele vai comprar um imóvel. É direito civil, entendeu? Então, não tem muita diferenciação. A diferença é a matéria. O cara vai comprar um imóvel para fazer uma loja de roupa. Não vai comprar para fazer uma loja de material de construção. São coisas assim. Entendi. E você acha que deveria evoluir para ser mais específico? Mais específico pro direito? Não, eu acho que do jeito que tá legal. Que engloba tudo, né? Até Sim. pode englobar até criminal, né, Bia? Sim, tem os crimes contra a economia popular, os crimes... Se você veicular uma propaganda clandestina, uma propaganda abusiva, você pode ser responsabilizado criminalmente. Então, tem isso também. Sim, não necessariamente precisa ter um ramo específico, um código específico, isso que eu quero dizer. Se você fizer danos ao meio ambiente, também é uma questão que está muito em alta no direito da moda, você também pode ser responsável criminalmente. Sonegar impostos. Se você tiver trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão dentro da sua fábrica ou dentro da sua loja. Então, todas essas questões acabam envolvendo o criminal também. É uma gama muito ampla. Bi, você falou que faz parte da Comissão de Direito da Moda da OAB. O que significa isso? Como é ter uma cadeira na OAB sobre esse assunto? O que você faz lá dentro? Tá, primeiramente vou falar como eu entrei na Comissão de Direito da Moda. Como eu falei, o meu marido me falou, estuda sobre esse ramo. Eu percebi que já trabalhava com isso, comentei com ele. E eu tenho um amigo, que ele é conselheiro da OAB, Flávio Páscoa. Queria te mandar um beijo, obrigada por tudo, por ser meu mentor aí nesse caminho. E o Flávio Páscoa, ele falou, cara, por que você não entra para a Comissão de Direito da Moda? Tem tudo a ver com o que você faz, você é boa, enfim, me incentivou. Beleza, e ele falou, a presidente da Comissão de Direito da Moda é a Flávia Nascimento, ela é super minha amiga, tal. Aí se inscreve. Eu me inscrevi para a Comissão de Direito da Moda, mas eu não estava botando muita fé. Falei, quem sou eu na fila do pão? Nunca vão me chamar. Daí, passou uns meses, eu recebi um e-mail da OAB me nomeando como membro efetivo da comissão. Ai, que legal. E aí, fiquei muito feliz. Mas aí, pra mim, veio a mesma... Na hora que eu recebi a carta, eu fiquei feliz e fiquei assustada. Falei, o que faz essa parada aí? Não sei. Você entrou de gaiato no navio. Fui lá, me animei no calor da emoção, fiz minha inscrição, mas eu vou fazer o que lá? Bom, resumindo, a Comissão do Direito da Moda, assim como as outras comissões dentro da OAB, Direito do Consumidor, no caso do Direito da Moda, ela estuda os aspectos jurídicos dentro da indústria da moda. Ela promove palestras, estudos, ajuda os advogados que querem atuar nessa área. Então, eu posso falar da minha comissão aqui de São Paulo. A minha comissão, todo mês, tem uma palestra sobre um assunto que está em alta no mundo do direito da moda. Acho que a próxima é sobre sustentabilidade, se não me engano, que vai ser amanhã. E também ela é dividida em pastas. Então, tem a pasta do direito do consumidor, a pasta de propriedade intelectual, a pasta de sustentabilidade. E eu faço parte da pasta de direito do consumidor. E aí, por exemplo, os projetos que a gente já teve, a gente fez uma cartilha, que vai ser uma cartilha de bolso, que você vai poder baixar pelo seu celular. Quando você estiver numa loja e acontecer alguma situação estranha ou desagradável que você esteja na dúvida, você consegue consultar e saber quais são os seus direitos e poder pleitear. Legal. Nossa, que legal. E você acha que o direito dos consumidores é respeitado no Brasil? Não. Aconteceu já comigo algumas situações. Em 2 vezes, inclusive em lojas muito chiques, assim. Você tá brincando? Sério. Como é que é uma carteirada? Como é que precisa dar uma carteirada? Normalmente, ninguém gosta de chegar nesse ponto. Só que, enfim, uma das vezes eu fui numa loja de maquiagens, uma loja bem famosa aí de maquiagens, e eu fui comprar um presente para uma criança. A criança tinha me pedido uma paleta de sombras. Eu falei, olha, moça, é o seguinte, por mais que seja uma criança, é uma criança já de uns 10 anos, ela é bem cuidadosa, tal. Eu quero uma paleta que tenha muitas cores, mas que tenha um custo-benefício bom, porque não deixa de ser para uma criança, não vai ser para uso profissional, não vai ser para mim, enfim. Aí, beleza. Não, te indico essa. Beleza. Eu perguntei, quanto custa? Aí ele me mostrou na gôndola, 100 e pouquinho, 150, sei lá. Na hora de pagar era R$400. Você tá brincando? Daí eu fui obrigada a falar, olha,
você vai me desculpar, mas na gôndola tá escrito 150. Daí ele falou, não, mas esse preço aí não é dessa paleta. Mas eu falei, mas todas as paletas iguais a que você tá me vendendo estão atrás desse preço. Estão levando ao consumidor a entender que esse é o valor. Inclusive, foi o valor que você me passou falando. Eu vou comprar pelo preço que tá aí. Aí o cara começou a fazer um barraco. Aí eu falei, olha, você me desculpa, dei o meu cartão. Falei, eu sou advogada, direito da moda, direito do consumidor. Eu prefiro resolver isso da melhor forma possível. Faz o preço da gôndola, chama seu supervisor, já tira aquele preço, já coloca o preço correto, porque agora você está com uma pessoa bem intencionada. Pode vir aqui uma pessoa mal intencionada e causar um barraco muito maior. Eu não quero causar escândalo, eu só quero comprar pelo preço que está lá. E foi resolvido. Não, e aí Ele não quis resolver assim? Não, Nossa, ele ficou saco. gritando, escandalizando. Eu falei, você prefere que eu chame a polícia? Aí, quando eu falei que ia chamar a polícia, ele falou, não, então eu vou fazer o preço pra senhora, tá, não sei o quê. Não, tem gente que é muito mal preparada, né? Porque isso é o básico, isso é o básico. Isso. Outras situações também, que às vezes a diferença de preço aqui nessa era gritante, era mais que o dobro. Mas tem muitas vezes que a gente vai no supermercado, compra alguma coisa, a diferença é mínima, R$1 ou R$2, e a gente fala, tudo bem, deixa quieto. Deixa quieto. Só que eu acho que não. Acho que as pessoas têm que se conscientizar dos direitos que elas possuem e elas têm que tentar fazer valer isso daí, porque senão perde a razão de ser. Então, Não. na hora, você acha que a melhor forma é o quê? Porque já é obrigado ter um código de consumidor em qualquer loja. O que Eu a pessoa faz acho que na você hora? deve procurar o responsável do estabelecimento, Gerente, gerente, supervisor, demonstrar o erro, demonstrar que teve um problema. E se a pessoa começar a encrencar, mostrar onde está isso no Código de Defesa do Consumidor. E mesmo assim, se a pessoa se recusar, infelizmente, a única saída é chamar Chama a a polícia. polícia. Mas, meu- Ou você grava tudo isso, enfim, se submete e depois você pode entrar com um processo, enfim. E uma reclamação no PROCON. Eu acho meio inútil ter o código do consumidor no estabelecimento, porque o código do consumidor é um livro desse tamanho, como é que vai pegar o que você precisa na hora ali se você não tiver conhecimento? Isso é só para quem já é advogado, que é advogado vai saber já o que tá lá, não vai precisar. Não, Eu acho só leiga é mais difícil. Por isso que é importante completamente podcasts como os de vocês estarem trazendo profissionais da área e estarem mostrando aí para o público que não tem condições de ter acesso a essas informações, como isso pode ser fácil e acessível. Então, acho isso bem bacana. Não é, eu acho isso muito básico. Realmente, no mercado, diariamente, né? Eu sempre que eu vejo uma coisa que tá muito barata, eu tiro foto já, para quando passar no caixa, não, isso aqui não era esse preço. Já aconteceu inúmeras vezes. E tem gente, por exemplo, na sua situação, faria, não, calma aí, você vai implicar comigo, eu vou comprar todas por R$150 e vou te dar um prejuízo absurdo. E você tá no seu direito, porque tava lá. Então, assim... Comigo aconteceu numa loja grande de departamento, famosa também, de ter uma etiqueta com preço embaixo, um preço inferior. E assim, era bastante diferente. Sei lá, vamos dizer, se era R$100 a peça de cima, a de baixo estava com 80, não lembro agora. E eu arranquei a etiqueta de cima, levei as duas no caixa e o cara fez pelo valor. Foi assim, a Black Fraud, sabe? Assim, que... Ele teve uma conduta correta. eu paguei né? o Muito valor. embora... erros acontecem, gente. Imagina, numa loja de departamento, como você está falando, Bruna. Sim. São inúmeros produtos. Acaba passando uma coisa. Mas o que me deixa muito chateada é ver que a hora que o consumidor vai exigir o direito dele, o estabelecimento desdenhar, fazer barraco, fazer aquela pessoa passar uma vergonha. Sim, sim. E aí isso inibe as pessoas a exigirem o que é correto, né? Verdade. E assim, os empresários, eles têm que ter uma atenção gigantesca como eles vão treinar os funcionários para fazer essas coisas. Porque você falou, você foi numa loja chique. Para eles assumirem um prejuízo de R$250 é muito mais barato do que estragar um cliente, estragar um relacionamento com o cliente. Um cliente que vai numa loja chique, ele gasta muito mais do que isso. Então, assim, é uma falta de preparo absurda, né? De todos os modos, não se sabe a lei. Porque, é lei. Ele não tem que estar discutindo. Desculpa, eu vou tomar o prejuízo. Perde o cliente e não volta, né? É muito desagradável. E tem uma outra situação que aconteceu recentemente, muito chata também. Eu fui numa loja, num shopping muito chique aqui de São Paulo. Eu comprei uma roupa pela internet. E eu pensei que a calça P ia ser o tamanho ideal, mas ficou muito grande, ficou nível caindo. E aí eu fui na loja trocar, porque na política de troca do site, não falava que eu não poderia trocar a peça na loja física. Isso é muito comum. Ah, é? Não tinha essa explicação. E aí eu cheguei na loja, para começar, demorou 15 minutos para aparecer um atendente. Não tinha ninguém na loja. Eu bati até na portinha ali, que seria do estoque, para ver se saía alguém. Não vinha ninguém. Chegou a moça. Eu falei, olha, moça, tá aqui a nota fiscal, fiz essa compra pela internet. Eu já vi na Arara que tinha calça PP, a mesma. Só queria trocar o tamanho.
Moça, a calça ficou muito grande, eu gostaria de trocar pelo PP, eu vi que você tem o PP ali, tá aqui a nota fiscal e tal. Ela falou, olha, moça, a gente não pode trocar compras feitas pelo site. Daí eu fiquei meio chateada, falei, obrigada, saí. Sentei num banquinho no shopping, abri a política de troca, li a política de troca inteira. E não havia uma linha sequer na política de troca que eu não poderia fazer a compra da loja virtual na loja física. Voltei na loja, fui falar com a moça não queria trocar, começou a ser ríspida comigo. Daí, no final, expliquei que eu era advogada, né? E ela acabou trocando. Mas, assim, eu acho que as pessoas... uma coisa que eu sempre defendi, acho que direito do consumidor é uma matéria que todo mundo deveria ter, pelo menos o básico. Porque são situações que a gente se depara todos os dias. Quantas vezes você já não foi num mercado e achou um produto com a validade expirada? Sim. Direto. Quantas vezes já não aconteceu o que a gente falou aqui da diferença de preço? Então, acho que é legal trazer essa informação para o público. Se a gente não briga, né? Não brigar, modo de falar, mas você não chega a lugar nenhum, você não muda essa situação, né? Como você falou, a gente a tolera, então vai deixar passar. Exatamente. Aqui no Brasil a gente precisa ser advogado para conseguir valer os direitos. Porque se você não é nada, ainda você é advogada. Pô, você trabalha com isso, você pode falar, olha, desculpa, mas eu sei o que eu tô falando, eu tô certo. Se é qualquer outra pessoa que não tem esse conhecimento, o cara vai sambar e falar, não vou e acabou. Complicado. A pessoa não vai chamar a polícia, porque é chato, demora. A polícia vai rir da sua cara porque você chamou a polícia tendo que tem um monte de crime para ir numa loja resolver um problema de compra. A gente tem várias dúvidas também sobre isso do consumidor. A gente vai querer tirar tudo. Eu não tô aqui pregando para todo mundo sair virando o Celso Russomano e fiscalizar as lojas, pelo amor de Deus. Mas quando você se depara numa situação que tá te causando um prejuízo, por favor, tenta fazer valer aí seus direitos. Não, tem que bater o pé. Se a gente não lutar pela gente, ninguém vai. E se eu comprar alguma coisa e não chegar? Então, isso também é uma coisa muito frequente agora. Chegar uns tijolos. O que aconteceu? Com a pandemia... Não sei o que é pior. Chegar uns tijolos é tenso, né? Teve um cara que comprou um equipamento eletrônico e recebeu... também, que tinha dentro tijolo, era só carcaça. Então, vamos lá. Com o advento com a pandemia, na verdade, os e-commerces cresceram absurdamente. E, obviamente, eles não estavam preparados para esse crescimento em larga escala. Então, quando começou a crescer nesse ritmo frenético, começaram a aparecer os problemas, natural. E aí, muitos pedidos não foram entregues ou foram entregues com atraso. Numa situação dessa, você tem direito a exigir que aquela obrigação seja cumprida forçadamente, então que você receba o produto, de fato, ou que eles te mandem um produto similar, ou você tem direito a receber o valor pago em dinheiro de volta, incluindo o valor de frete que foi pago, corrigido e atualizado. Mas você teria que entrar com uma ação? Não, em tese você faz uma reclamação. Reclame aqui. Você faz uma reclamação no saque desse e-commerce. Aí você não consegue falar com ninguém. Não consegue, não resolveu, eu sugiro que você entre em contato com os órgãos de defesa do consumidor. Então, eu sugiro que você faça uma reclamação junto ao PROCON. E o Reclame Aqui sempre é legal, porque eu adoro. Apesar dele não ser um órgão governamental... Ele resolve muito. Muitas empresas têm medo de constar no hall de empresas lá do Reclame. Então, acaba resolvendo também, mas eu sugiro uma reclamação no PROCON. E se eventual processo no PROCON não der resultado, daí vai ser necessário uma ação. Você quer comprar num site que você nunca ouviu falar antes e sempre aparece no Instagram ou no Face lojas que a gente nunca ouviu falar. Sabe aquela coisa? A gente tá comentando aqui sobre travesseiro. Aí aparece no Facebook uma loja de travesseiro porque simplesmente a Apple decidiu que vai ouvir nossa conversa. Ninguém tá ouvindo. Agora vai começar a aparecer aqui propaganda. Total. Mas você entra numa loja aleatória. Como saber se essa loja ela é segura ou não? Se você for advogado, ou se você tiver um bom advogado, sugiro que você tire as certidões cíveis e criminais dessa empresa. E aí, não apareceu nada, beleza. Olha sempre no Reclame Aqui e segue o baile. Se você não é advogado, joga no Google, Reclame Aqui. Um Jus Brasil também é bacana. Sim. E aí você pode ter um pouco de certeza ali na sua compra, mas nunca vai ser 100%. Eu acho que essas lojas golpistas nem adianta no Jus Brasil, porque eles não chegam ela não tá online quando começam os processos. Eles vendem, não entregam, ou entregam, tipo assim, eles vendem, entregam o começo, aí eles têm uma volta de, tipo, criar conexões, os clientes falando, dando depoimento, falando, chegou, beleza. Eles, muito falso também, né? Os caras criam os próprios comentários, mas algumas vezes eles entregam um pedaço, aí quando eles ganham
escalabilidade, eles vendem um monte e aí não entrega mais. Fecha a loja e aí a galera processa e já não tem mais o site. Daí um bom advogado vai buscar maneiras de ir atrás do patrimônio aí, seja da empresa, seja dos sócios, né? Você tem que estar muito bem instruído aí para tentar achar alguma coisa. Tem que estar. Eu tô falando isso por experiência própria. Uma vez eu comprei uma coisa no site na internet que era de importação e eles entregaram para mim. Mas eles fizeram exatamente isso que eu tô te falando. Eles entregaram no começo e depois não entregaram para mais ninguém. E fecharam. E fecharam. Daí numa situação dessa, eu recomendo que você procure um advogado, mas uma das saídas é ir atrás do patrimônio do sócio, pedir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e tentar procurar algum patrimônio com os sócios. Ô, Bi, já que a gente está falando de golpe, eu tenho mais uma dúvida do direito do consumidor. Se eu coloco gasolina no meu carro e dá uma pane no sistema porque a gasolina estava adulterada, o que eu faço? Eu posso entrar com ação contra o posto? Primeira coisa, para você verificar se a gasolina é adulterada, você tem que ver se o seu tanque era só... O combustível que tinha no seu tanque era só daquele posto. Sim. Daí o que eu recomendo? Você vai até o posto, pede para fazer uma análise do combustível que estava no seu tanque e uma análise do combustível que está sendo vendido. Porque eles têm condições de fazer isso. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem condições de fazer esse teste na frente do consumidor, tá? Que legal isso. É, muito bacana. Tem 2 testes que são possíveis de fazer na frente do consumidor. Esse teste do combustível mesmo, para ver se ele é ok ou não. E também o teste de aferição, que é para ver se a bomba está entregando a quantidade correta de combustível que está marcando lá. Se você descobriu que está adulterado, você consegue entrar com Você faz uma... Primeira coisa, faz uma denúncia para a ANP. A ANP vai fiscalizar esse posto e ele vai tomar aí, se ele tiver errado, as medidas cabíveis. Se, paralelamente a isso, se você se sentiu lesado, você tiver um documento feito por mecânico de que aquele combustível causou problemas no seu veículo, se você tiver o cupom fiscal de que foi aquele combustível, enfim, daí aí você pode entrar com uma ação pedindo o ressarcimento dos danos causados no seu veículo e devolução do valor do abastecimento. Sim, esse tipo de coisa não aconteceria se você abastecesse na rede Arinella, um grande patrocinador aqui do nosso podcast. É uma rede de postos de gasolina, tá? Tem 12 postos, né, Bi? Isso. Nossa, por toda São Paulo, eles estão desde 1984 em vários lugares. E sigam o Instagram deles, que é @rede.arinella. A rede Arinella, onde a qualidade e o atendimento fazem a diferença. Obrigada. É isso aí. Galera, a gente olha no Instagram, porque daí lá tem os locais dos postos para vocês irem. É super testado, o atendimento é muito legal, então fiquem de olho e escolham os postos onde você vai colocar, porque a bandeira é da marca, mas quem comanda o posto é que vê se tá dando tudo certo, se não tem fraude. Então, a gente tem que ir nos lugares que a gente conhece. A Arinella tá aí para garantir a qualidade para vocês. Assim, Bi, a loja pode me obrigar a pagar um valor mínimo para usar o cartão de crédito? Jamais, jamais. Não existe isso. Isso é uma questão que muito se fala, também aquele negócio de perda de comanda na balada. Sim. São coisas semelhantes, né? Que às vezes você vai lá, tá escrito, se você perder a comanda, você tem que pagar R$100, R$200 ou até valores... R$1.000. Nisso não pode, e também não pode exigir compra para valor mínimo. Então, se eu for num estabelecimento e quiser comprar um maço de cigarro de R$10, eu posso pagar com qualquer meio disponível. Se ele fala que ele aceita cartão de crédito, ele aceita cartão de crédito para compra de R$1 até a compra de milhões. E por que tem um monte de lugar que não vende cigarro de jeito nenhum no cartão de crédito? Boa pergunta. Estão todos errados. Estão todos errados. Vale uma denúncia. Mas eu acho que eu posso estar equivocado. Eu já ouvi dizer que é porque quem faz... Aí não entra no direito do consumidor, é por conta do produto mesmo. Ser cigarro. Tem alguma coisa a ver com isso, não tem? Não tenho conhecimento sobre isso, mas até onde eu sei, você não pode restringir valor de compra para forma de pagamento. Se o estabelecimento fala que aceita dinheiro, ele aceita dinheiro para qualquer valor. Se ele aceita cartão de crédito, ele aceita para qualquer valor. Cartão de débito é a mesma coisa, Pix a mesma coisa, não pode restringir. Eu não fumo, a gente tem que pesquisar isso, mas eu já tinha ouvido de pessoas colegas que foram comprar e falaram que é uma questão fiscal isso. Que ele não pode cobrar o imposto em cima do cartão de crédito. Posso estar equivocada. Não, eu sei que a margem de lucro do cigarro é super muito elevada. pequena. Por isso. Muito, muito pequena. Eu acho que essa é a justificativa, mas não... Mas não poderia. Não, acho que não. E isso não pode por lei ou por contrato da marca? Por lei. Por lei. Por lei. Código de Defesa do Consumidor, você não pode limitar. Entendi.
Ô, Bi, eu tinha escutado esses últimos tempos sobre falar do greenwashing. Você pode explicar o que seria? Greenwashing é um tema que está muito em alta no direito da moda, tá? Basicamente, falando muito simplista, é um termo quando a empresa ela finge que ela é sustentável e ela faz um marketing em cima disso para ganhar adeptos. Só que, na verdade, ela não é sustentável porcaria nenhuma. E eu vou contar a história desse termo, como é que surgiu essa questão do greenwashing. Tem muito isso? Muito. Tá brincando? Muito. Ele fala que o tecido é reciclado e não é, na verdade. Ele pode falar, por exemplo, nós usamos madeira de reflorestamento e, na verdade, não tem nada a ver. E ele faz um marketing em cima disso. Aí o greenwash. Eu faço a propaganda em cima da sustentabilidade quando, na verdade, eu não sou. Sim. E como surgiu esse termo? Um ativista ambiental muito famoso, não vou me recordar o nome dele certinho, ele foi tirar férias numa ilha em Samoa. E aí, o hotel que ele ficou hospedado pedia para você, em prol do meio ambiente, dizendo que o hotel era muito preocupado com as questões ambientais, que você usasse a mesma toalha até o final da sua estadia. E aí, ele foi pesquisar e foi ver que, na verdade, isso era um jeito do hotel de economizar com água e sabão. E economizar com as lavagens, não a preocupação com o meio ambiente. E aí, veio esse termo greenwashing. Você lembra o nome do hotel, você falou? Não, na ilha de Samoa, mas eu não lembro o nome do hotel. Aliás, acho que nem divulgaram o nome do hotel. Entendi. Esse cara era bem pão-duro, né? Tem muita empresa que se esconde atrás de um selo. Eu tenho um selo ISO, não sei o quê. E não tem, na verdade. E faz um marketing em cima disso. Não é bacana. Esse das toalhas até... Eu sei que seria uma questão de porquice, né? Um pouquinho. Depende de quanto tempo você vai ficar. Como você falou, mas ele poderia estar economizando de um lado e sendo sustentável de outro ou não? Ele tem que, quando você fala que você é uma empresa sustentável, você tem que ter condição de comprovar que aquilo gerou menos impacto para o meio ambiente. E essa medida do hotel não estava mostrando isso. Entendeu? Não é o suficiente para estar economizando água para o mundo. Isso que Exato. Só não lavar umas toalhas menos, né? Não vai fazer grandes coisas. Ô, Bi, e o que quer dizer o upcycle? Upcycling também é uma outra coisa que está bem alta agora. Não sei se vocês já ouviram falar no termo moda circular. Tem se falado muito sobre isso. O upcycling é diferente do recycling. O upcycling é quando você pega uma coisa já existente, que iria para o descarte, que iria para lixo, e você dá um novo significado para isso. Então, por exemplo, eu tinha uma calça jeans velha que, eu ia jogar... Ou eu não ia nem doar, eu ia jogar fora, porque estava muito zoada, mas eu transformei numa saia. E daí ficou legal. E, inclusive, muitas empresas famosas, como o Louis Vuitton e Burberry, têm adotado o upcycling. Até a Louis Vuitton, recentemente, anunciou que eles tinham umas coisas de mais de 20 anos guardadas num galpão e que eles iam utilizar nas novas coleções. Então, o que acontece? Você não destrói aquela coisa para fazer uma nova. Você usa ela do jeito que ela é, só que você dá um novo significado. Você destrói, coloca a Balenciaga na etiqueta e vende. Pronto. Nossa, eu jurava que upcycling também era quando você pegava uma peça, que você falou sobre a moda circular. Pegava uma peça e revendia, assim, para questão de consumo, sabe? Você... na verdade, isso é moda circular, mas o upcycling é dar um novo significado. Então, por exemplo, na Comissão do Direito da Moda, existe um projeto, eu não faço parte dessa pasta, mas eles pegam retalhos que sobram de várias confecções e transformam esses retalhos em roupas. O conceito do patchwork é até semelhante ao conceito do upcycling. Agora, quando a gente fala em recycling, né, reciclar já é uma coisa diferente. Eu pego um papel que estava no lixo, e eu faço eu destruo ele e faço um novo papel. Tá. E aí existe essa diferença. No caso do upcycling, eu pego um colar que eu não uso mais e que iria pro lixo, eu transformo num cinto, por exemplo. Junto com outros colares que iriam pro lixo e transformo num cinto. Não, eu não sei, mas assim, eu sou da Zona Leste, né? Então, assim, pobre é especialista em upcycling. A gente faz isso em casa há muito tempo, cara. Eu não sei. Pega aquela camiseta velha. Vocês estão atrasados nisso aí, cara. Sensacional. Mas a parte boa, então, já que você falou que você faz upcycling há muito tempo, é que você diminui aí o impacto ambiental de um jeito bizarro. Para você ter ideia, para fazer uma calça jeans, são gastos, assim, milhares de litros de água. É uma das coisas que mais gasta água. Sério mesmo? Aham. E aí, com você utilizando uma calça jeans, transformando ela numa saia jeans, por exemplo, você já não vai ter esse... Nossa, você falou tudo. Eu já escutei de pessoas que falam assim, que usam materiais descartáveis, tipo copo descartável, ao invés de caneca, mas assim, para não ter que lavar e gastar água, sendo que você gasta muito mais água para fabricar o plástico do que lavando um segundo uma canequinha. Cara, a gente não faz ideia de quanta água vai para cada coisa. É tipo assim, a quantidade de água que vai para fazer um hambúrguer é uma coisa impressionante.
Você fala, meu, a gente Sério? precisa de algo... É sério, Quando você vai cozinhar na impressionante. tua casa, sei lá, você gasta pra caramba também. Só imagina fazer isso em grande quantidade. Eu digo o industrializado. Porque eles sim, têm vários sim. processos e tal. Então, e você cuidar do gado, você fazer a plantação de todo o processo, é uma quantidade absurda, assim. Não dá nem, eu não vou lembrar, mas é uma quantidade absurda. Eu fiquei chocado, assim. E eu não sabia que pro jeans, eu só uso calça jeans, eu vou parar de usar tão calça jeans. Tem coisa que Então, usar você parar menos de água. comprar novas e usar as velhas. É isso. Ah, não, mas isso eu já fiz há muito tempo. Você usa as velhas, você dá um novo significado, tinge, sei lá, pode fazer várias coisas em cima da tua calça. Pode transformar a calça numa bermuda, Joga umas gotinhas de Não, isso crunch, daí dá direto. um estilo nela. É, eu dá tenho- uma rasgadinha, dá pra colocar várias coisas. Quanto mais desgastada ela tiver, mais na moda tá. Aí fica o convite, pessoal, você que está assistindo a gente, que está preocupado com o meio ambiente, começa a praticar isso na sua casa, faz aquele do it yourself, transforma lá uma bijuteria que você não usa mais num adorno para sua roupa, enfim. Acho bacana e depois marca o pessoal aqui da Mover pra gente ver o que vocês fizeram. É, nossa, por Nossa, favor, muito vai ser boa legal, ideia. hein? E tipo assim, se você também faz um vasinho, pega uma garrafa e faz um vasinho, É uma forma Eu adoro. Isso eu faço É. bastante em casa. Eu gosto de artesanato, então eu faço isso direto, né? A gente é meio multiuso, né? Eu também gosto de plantar, gosto de fazer umas coisas, gosto de cozinhar. Você também, né? Daí é legal. Dá pra Ô, fazer Bi, bastante você coisa. falou que você trabalha com algumas influencers. Eu já vou deixar um beijo pra Mama Luffy, que também é sua cliente. Isso daí ficou notório porque a Má participou comigo na minha palestra lá na Comissão de Direito da Moda da OAB, onde a gente abordou o tema da responsabilidade civil do influenciador digital. Sim. A Má estava lá do meu lado. Má, um beijo. Obrigada por toda a parceria ao longo desses Beijo, anos. Má. E eu vou aproveitar também e deixar um beijo pra Jéssica Miller, que veio ontem, que foi muito legal, que também é uma grande Uma influencer. fofa, Nossa, né? ela foi lindíssima, linda, linda, linda. Conta um pouco mais de como é trabalhar com as influencers, Bi. Gente, O que não... você ajuda elas? Vamos lá. O mundo dos influencers está cada vez mais sério. Virou um job. As pessoas literalmente. acham que às vezes o influencer ele só tem um celular, ele pega e começa a fazer um vídeo e aí troca aquele vídeo por uma blusinha na loja e tá tudo bem. Gente, não, envolve muita questão, envolve muitas coisas. Então, a primeira coisa que a gente faz com os influencers, influencer bate lá na minha porta. Ah, tem uma marca querendo fazer quer me contratar para fazer uma publi, uma marca de shampoo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já fujo um pouco. Quando você atende esse público dos influencers, você tem que já entender um pouco sobre as ferramentas que eles utilizam. E eu acho que também vale a pena você ter um atendimento mais humanizado. Então, eu já converso com eles, eu falo, olha, essa marca comunica com o seu perfil? Você tem a ver com essa marca? Porque não adianta nada eu vir aqui pregar uma vida saudável e fazer propaganda do Burger King, do fast food, entendeu? Não faz muito sentido. Falar que é vegana e de repente... Burger King, você tem que me contratar, porque Falar. eu honro o Burger King. Tem uma blogueira que se dizia vegana e foi viajar e falou, esse bacon não é meu. Que é verdade, porque ela foi gravada no café da manhã e, tipo, tinha uns ovos com bacon, assim. Ela falou, não, esse bacon não é meu. Essa vegetariana é que nem meu cachorro. Vegetariana. Vegetariana que deu, vegetariana que quis. Complicado. Você conhece essa história? Sim. Aí, o que a gente fala? Primeira coisa, comunica, tem a ver com você? Por essas razões aí, porque senão, o que é o influenciador? O influenciador é uma pessoa que vive da credibilidade dela, de uma posição, de um estado social, onde ela influencia pessoas, onde ela leva pessoas a tomarem algumas decisões de compra. Então, se a pessoa perde a credibilidade dela, acabou. Game over para ela. Sim. E é isso uma coisa que a gente sempre tenta preservar ali quando a gente vai fazer um contrato de influenciador. Segunda coisa, a marca comunica com o seu público. Não adianta nada eu falar para o público, sei lá, fitness e querer vender hambúrguer. Eles vão me achar uma louca. Eles não vão consumir, eu não vou ter resultado, não vou dar o resultado para a marca. Sai pela culatra, né? Exatamente. Se eu não dou resultado para a marca não me contrata mais. Então, calma. Então, vamos lá. Aí, segunda coisa que eu já pergunto. Isso não é trabalho de advogado, tá? Isso é o que eu tô falando, que tem que ser um atendimento mais humanizado e mais global. Porque eu acho que a gente tem que ir além. Não é só pão, queijo, queijo. Tem que ser um negócio um pouco melhor. E aí, eu pego toda a minha equipe, porque, gente, uma coisa que eu gostaria de falar é muito importante, até queria mandar um beijo para toda a equipe da MZ. Gente, nenhum de nós, isso eu aprendi desde pequena com meu pai, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, eu só sou o que eu sou hoje porque eu tenho uma equipe maravilhosa por trás, tá? Então, obrigada, gente, por todo o apoio que vocês me dão. Eu pego a minha equipe e a gente vai tirar todas as certidões cíveis, criminais, trabalhistas daquela marca, daquela empresa. E aí, a gente vai ver se não tem nada bizarro. Então, se não tem um processo criminal, né? Se não tem um trabalho escravo nas Tem que ter costas. um Cara, cuidado, todo influencer né? precisa disso, porque é muita responsa. Aí, que mais? Qual é o segundo passo? Não teve nada?
A gente joga no Google, a gente começa a fazer uma pesquisa na internet, ver se não tem nenhum escândalo envolvendo essa marca, nenhuma polêmica e tal. Passou dessa fase? Tá bom, vamos redigir o contrato. E nesse contrato é muito importante o briefing da marca. A marca tem que falar exatamente parecem coisas idiotas, tá, o que eu vou falar, mas é muito importante, eu já vi quebra-paus homéricos. Então, assim, você é influencer. Você vai postar um produto. Qual rede social, qual arroba você vai postar? Você vai postar no arroba do Mover ou você vai postar no arroba da Bruna? Vai postar no arroba do Mover ou vai postar no arroba do Pedro? Qual rede social? Vai ser no TikTok? Vai ser no Instagram? Vai ser no YouTube? Então, tudo isso tem que ser muito bem falado. O que vai consistir? Vai ter um storytelling? Então, vai ser um produto de café da manhã? Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e tomar esse café? Não pode. Aí o influenciador tem que ser bem alertado. Olha, querido, você não vai na balada no dia anterior, tomar todas e não vai fazer o post de manhã, senão você vai ter que indenizar. Então, isso tudo tem que ser falado. Vai poder... Deve acontecer isso, hein? Trabalho, Já aconteceu. Já aconteceu. Da pessoa perder mesmo. o horário do storytelling e acabar com a campanha inteira. Porque era uma campanha com várias influenciadoras. Elas tinham que fazer lá um combo de stories. E uma delas acabou perdendo os horários e a campanha. Tipo, tava pregando vida saudável, de acordar cedo, né? Encheu a cara na farofa da GQ e acabou, nunca mais. Então, aí depois disso, questões importantes. Como vai ser a remuneração? Vai ser um percentual das vendas daquele produto? Vai ser um valor cheio? Vai ter um percentual para o empresário? Como que vai ser? Tem que estar escrito no contrato. Pode apagar o post depois que acabar o prazo do contrato? Não pode apagar o post? O contratante, a marca, pode impulsionar esse post após o término do contrato? Detalhes. Pode colocar o PIN, porque hoje em dia você consegue colocar o PIN, aí você pode pegar uma postagem antiga lá e botar em alta de novo, acabou o contrato. Se você não toma atenção nesses detalhes, o cara vira escravo da marca. Ele pode usar sua imagem o resto da vida sem te pagar de novo, né? Vou te dar um exemplo bizarro. Exclusividade. A exclusividade tem um custo. Daí, já aconteceu, já ouvi casos de que uma marca de tênis foi fechar uma parceria com uma influenciadora e no contrato tinha uma cláusula dizendo, olha, você só vai poder usar tênis Da Nike, pro resto da sua vida. E aí, tipo assim, essa mulher nunca mais ia poder tirar uma foto com um sapato que não fosse um tênis. Então, se ela tivesse que ir num baile de gala, numa festa de casamento, ela ia ter que estar de tênis ou tirar uma foto cortando o pé. Isso não é razoável. Então, você vai pensar em exclusividade, tem que ser uma exclusividade razoável. Por exemplo, um influenciador de comida. Vai ter exclusividade com uma marca X. A exclusividade vai ser com relação a, sei lá, embutidos, vai ser com relação a queijos, vai ser com relação a peixes, vai ser com relação ao quê? Porque se você falar exclusividade de comida, ela só vai poder, então, postar aquilo, ela vai ter que falar de outras coisas. Ela vai ter que mudar o nicho dela. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque o que é combinado não é caro. Sim. São questões relevantes que aí a gente coloca no contrato. E quando o combinado sai caro? E quando uma das partes está sendo lesada ali, mesmo que você... Também. Porque você diz entre o influenciador e a marca? É a marca, ou qualquer situação. Se for um influenciador... Normalmente, se você tem um contrato com uma pessoa e uma das partes faz uma infração nesse contrato, você entra com uma notificação extrajudicial demonstrando, olha, teve essa infração, tirou um prazo para você regularizar, enfim, reparar os prejuízos. Caso não seja cumprido esse prazo, vamos para as vias de fato, vamos para as vias judiciais. Entendi. Mas, por exemplo, eles vão fazer um contrato e aquele produto, o influencer, hoje em dia ele vale mais 6 milhões de reais, a exclusividade dele. Aí ele é enrolado, um cara tipo um luva de pedreiro da vida, que não teve muita instrução e foi enrolado. Aí o cara vai lá e fala, ó, vou te dar 6 mil. A gente, num caso desse, você tem que tentar provar que teve um vício do consentimento para fazer uma revisão contratual. Então, você tem que provar que ele foi lesado e que aquele benefício que a marca teve foi desproporcional. Então, basicamente é isso. Mas não é uma situação corriqueira, porque tem uma frase do direito que chama pacta sunt servanda, que é o contrato é lei entre as partes. Então, se as duas partes anuíram e teve testemunhas, presume-se que aquilo ali é verdadeiro. Bi, a gente ouve falar que o influencer tem responsabilidade. E a gente viu que alguns deles, ou um caso ou outro, ele é multado pelo CONAR. O que é o CONAR? Tá, vamos lá. A questão da responsabilidade, primeiro. Quando se fala em responsabilidade civil do influenciador digital, é aquela questão, eu comprei uma maquiagem de uma influenciadora X, passei essa maquiagem, ela me deu alergia. Eu posso processar essa influenciadora? Ou então, comprei uma mercadoria que a influenciadora indicou e essa mercadoria não foi entregue. Posso colocar ela como corré? Ou posso processar essa influenciadora? E daí é uma
questão gigantesca. Vamos começar. Se a influenciadora, ela é dona daquela marca, ou seja, ela é dona daquela marca de roupas, ela é dona daquela marca de cosméticos, eu entendo que ela é responsável pelos vícios e defeitos naquele produto. Então, se o produto... vamos falar, se ela vendeu uma geladeira que não gela, eu entendo que se ela é dona da marca, ela tem a obrigação de reparar, porque ela faz parte da cadeia produtiva. Se ela vender um celular, o celular ele superaquece e queima a minha orelha. Eu também acho que ela tem o dever de indenizar se ela for dona da marca que produz o celular, porque daí ela está na cadeia produtiva. Agora, quando a gente fala sobre o influenciador, quando ele está só emitindo aquela mensagem publicitária, ou seja, quando ele está fazendo propaganda, e aí a gente fala em responsabilidade civil, não é um tema pacificado, tanto na doutrina, tanto entre os advogados estudiosos sobre o tema, quanto na jurisprudência, nos tribunais. Não tem uma decisão, uma vertente correta. Teve uma influencer que ela fez propaganda de uma loja de iPhones, acho que também você deve saber. E o iPhone nunca chegou, a pessoa comprou, gastou, porque o iPhone é um produto caro. E nunca chegou na casa dela. E aí a pessoa entrou com um processo tanto contra a loja e como... Exatamente. A influencer. Esse e ela pagou. E a influencer foi multada. É um caso emblemático com relação aos influenciadores, sobre a responsabilidade do influenciador. Esse caso, a influenciadora, se não me engano, é a mais famosa do Brasil. Ela é grande. E isso era um golpe, na verdade. Ela falou, gente, compra esse iPhone que ele vai ser... como que era que ela falava? Na loja eu comprei o meu iPhone por um valor bizarro, era muito barato. Mas pode comprar que é de confiança, sei lá, vai na fé. Um monte de gente comprou, só que era um golpe. E ela, por ser muito famosa, ela elevou esse golpe a nível nacional. E aí essa pessoa que não recebeu, uma das pessoas que não recebeu o iPhone entrou, foi no Rio de Janeiro esse processo, entrou contra a marca e contra a influenciadora. E o juízo entendeu que não se aplicava o Código de Defesa do Consumidor nesse caso, com relação à influenciadora, mas se aplicaria o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, e ela era responsável solidariamente com a marca a indenizar a consumidora. Tá? Então, ela teve que devolver os danos materiais que a pessoa teve com a compra daquele iPhone. Os danos morais, não. E o que é o artigo 927, parágrafo único? Qual foi a interpretação ali que o magistrado deu para aquela situação? Ele falou, olha, em razão da atividade que ela exerce, de ficar fazendo propaganda de marcas para várias pessoas na internet, ela expõe essas pessoas a risco. Então, em razão dessa atividade que ela explora com habitualidade... E esse risco que ela expõe às pessoas, ela tem que indenizar pelos prejuízos materiais. O grande problema aí é a gray area. É a parte de, assim, ela não está se colocando como garota propaganda do negócio. Ela está indicando para que as pessoas comprem. Porque, assim, seria absurdo você ir lá e processar o cara da Casas Bahia fazendo a propaganda na TV. Porque ele é um ator contratado que está lá fazendo o serviço. Mas ele fala, ele tá falando que ele tá fazendo uma venda. Ela não, ela tá indicando um produto, indicando uma loja de forma indireta, sabe? Então, assim, aí eu vou ter que discordar de você. Mas você não acha que fica assim, não ter essa divisão certinha de que ela está sendo contratada para vender e ela está indicando um produto no pessoal? Mas vamos supor, a Gisele Bündchen, ela é a embaixadora da Pantene. Aí ela vai fazer uma propaganda na TV, eu acho que a Bi vai concordar nesse sentido, e aí o cabelo dela sai maravilhoso. Se ela usa realmente Pantene ou não, é uma questão. Aí eu compro Pantene, uso e filmo, o cabelo ficou uma palha. Eu vou poder entrar com ação contra a Gisele Bündchen, assim? É isso que você está falando. Aí eu vou explicar para vocês tecnicamente como é essa questão. Eu entendo o que você está falando, Pedro. Quando você fala que ela abusa da confiança da audiência nela e ela joga lá um publi no meio dos stories e a pessoa acaba sendo levada, isso seria mais grave. Mas aí, a primeira regra, a regra de ouro aí, tanto do CDC quanto do CONAR, é que a influenciadora ou o influenciador, ele precisa marcar que aquele post é publi. Então, tem que colocar lá, hashtag publi, parceria paga com... Ele precisa identificar. Porque se não identificar, se trata de uma publicidade clandestina e ela pode ter... Se ela eventualmente causar danos a um consumidor, ela pode ser responsabilizada. E os recebidos? Já que você falou esse lance de permutar também, né? De a pessoa recebe alguma coisa, uma caneca na casa dela. Ela tem que falar que é um recebido ou ela tem que... Se for realmente um recebido ou se é uma permuta por trás...
Tá. Entendeu? Podemos voltar ainda naquela coisa que eu estava falando com o Pedro? Aí você falou do negócio da Gisele Bündchen. Então, voltando na responsabilidade civil do influencer, tem algumas questões que têm que ser tratadas. Então, tem 2 casos muito emblemáticos. Esse caso da influenciadora dos iPhones, onde ela foi considerada... não aplicou o CDC, não aplicou o Código de Defesa do Consumidor, mas entenderam que ela era, sim, responsável solidariamente pelos prejuízos materiais que foram causados, porque ela pediu danos morais e a influenciadora não teve que pagar. E do outro lado, a gente tem uma jurisprudência de 2012 do STJ, que essa jurisprudência diz que quando foi um caso envolvendo um apresentador de TV, um apresentador, eu posso falar o nome, porque é pública essa decisão, o apresentador Gilberto Barros, ele fez uma propaganda no palco, indicando uma empresa financeira e falando, nessa eu confio, investe lá seu dinheiro, sei lá. E no final deu um problema. E aí, aí você que tá falando. Aí, chegou no STJ essa questão para entender. O Gilberto Barros, ele tinha responsabilidade sobre aquele anúncio e sobre o que aconteceu com aquele cliente ou não? E naquela ocasião, o STJ entendeu que o Gilberto Barros era apenas um garoto propaganda. E o garoto propaganda, ele não tem responsabilidade sobre os serviços que ele anuncia. Quem tem responsabilidade é a marca, é a empresa. O STJ, ele entendeu que o garoto propaganda, ele não tem responsabilidade sobre o produto anunciado, que a responsabilidade é da marca. Então, tem muitas pessoas... A grande discussão no direito é... O influenciador, quando ele só está fazendo uma propaganda, ele não é o dono da marca nem nada, se ele pode ser enquadrado no conceito de fornecedor por equiparação. O que é o fornecedor por equiparação? Eu não faço parte daquela cadeia produtiva, não faço parte, mas aquela relação comercial só aconteceu por conta do influenciador. E aí, quem entende que o influenciador é um fornecedor por equiparação, entende que aplica o CDC, não importa se ele é dono da marca, se ele não é dono da marca... por esse ponto. Aí tem um pessoal que segue essa jurisprudência do STJ que eu falei, inclusive o Cássio Mossi e eu somos dessa doutrina, dessa corrente. A gente entende que se o influenciador está emanando só a propaganda, só está transmitindo a mensagem, a marca é a responsável, a não ser que ele haja sabendo que ele está vinculando uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva ou uma publicidade clandestina. Daí, se ele eventualmente vier causar um dano a alguém, isso tem que ser apurado subjetivamente. Tem que ver se ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada, se ele sabia que aquela publicidade... É muito difícil de provar, né? Tem como, dependendo. Por exemplo, o caso que eu falei na minha palestra da OAB, eu não sei se vocês acompanharam, que é a questão de uma publicidade enganosa que teve, que era um batom. O batom, ele prometia emagrecer 6 quilos se você usasse ele 2 vezes ao dia por 30 era dias. Um produto muito insano. Ia vender demais, né? Não, até eu fiquei com a Má me presenteou com esse batom, tá na minha casa ainda, viu? Mas eu ainda não testei essas habilidades. Mas na embalagem dele vem escrito redutor de gordura. Gente, você não precisa ser PhD pra saber que um batom não tem como ser redutor. Batom pra passar na boca, né? Pra passar nas banhas aqui, não? Eu pensei, só se ele for... talvez ele seja super bonder, né? Alguma coisa que colhe a boca. Aí dá pra reduzir uma gordura. Você passa o batom, sua boca cola, você não faz mais nada, emagrece. Também é famoso, né? Foi da Juju Celimene que fez os peitos. Era um creme que aumentava o volume dos peitos. Então, assim, num dia ela tá, sei lá, de biquíni, aí passa o creme aqui. Aí na semana seguinte ela colocou um push-up, assim, um sutiã que dá uma mega levantada. Olha, meus peitos cresceram. Isso eu acho sacanagem. Isso eu acho muito sacanagem. Eu acho que essas pessoas deveriam ser responsabilizadas. Então, mas nesse caso elas são, porque elas sabem que elas estão veiculando uma publicidade enganosa. Inclusive, nesse caso do batom, teve uma cantora, que hoje está em baixa, enfim, ela fez a publicidade desse batom e depois ela apareceu nas mídias, porque esse batom, o Ministério Público abriu um processo para apurar, né, o nível de bizarrice aí da publicidade enganosa. Você se vendeu bastante? Não tem acesso a esse dado. Dizer. Porque, a galera para comprar um negócio desse tem que ser muito bem tapada, né? Então, aí essa cantora fez a propaganda e depois, quando estourou a bomba, ela apareceu chorando nos noticiários e falando que ela também foi enganada. Tadinha. Coitada. Ô, Bi, conta esse lance das permutas recebidos. Então, vamos lá, vamos voltar nisso. Você quer que eu fale sobre o CONAR antes da gente entrar nisso?
Fala sobre o CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E aí, eu acho que vocês veem toda hora aí no noticiário, influenciador X foi multado pelo CONAR, tal. Principalmente na época que tinha aquelas lives de bebida alcoólica lá da pandemia, não sei se vocês se lembram disso. O CONAR saiu distribuindo multa. Sim. Mas quando a gente fala em CONAR, os influenciadores, eles ficam muito assustados, porque eles têm a sensação que lá tem várias pessoas que ficam, tipo, olhando, falando, vamos ferrar esse, vamos ferrar aquele. Não, não é. O CONAR, ele é um órgão não estatal, tá? As decisões dele não têm força de lei, mas ele existe para regulamentar. São as empresas, os players do mercado publicitário se juntaram para fazer regras para que esse mercado para combater as abusividades e proteger o consumidor. Tá? Então é muito legal. E muitas das vezes o judiciário gosta de ver o que foi decidido naquele caso no CONAR antes de tomar uma decisão. Às vezes o judiciário até questiona: por que você não levou essa questão para o CONAR antes de trazer aqui? Tá? Então, eu acho que o governo, junto com o CONAR, eles funcionam muito bem. E aí, como que funciona? Por que o influenciador foi multado? Normalmente, eles recebem denúncias. Então, a pessoa fez um sorteio. Aconteceu recentemente um cantor sertanejo famoso. Ele tomou uma punição do CONAR porque ele fez um sorteio de implante de cabelo com uma clínica. E ele não seguiu as regras, porque tem uma legislação específica sobre sorteios. É uma legislação super restrita, né? Você precisa ser bem certinho para fazer sorteio. E aí, essa pessoa foi multada. Que nem, por exemplo, propaganda de bebida alcoólica. Não pode fazer. Um influenciador que tenha menos de 25 anos de idade ou aparente ter menos de 25 anos de idade não pode fazer publicidade de bebida alcoólica. Isso não é muito... como é que fala? Que não é tático, porque aparenta ter menos de 25 anos. É para tentar proteger aí os adolescentes, os jovens, né? Porque a gente está falando de uma coisa delicada. Então, tem as regras próprias da bebida alcoólica, tem as regras... Cada ramo ali tem um... Então, se eu quero fazer um sorteio na internet, eu tenho que seguir uma legislação própria. Vou fazer publicidade para crianças. Eu tenho que entender que é um público mais vulnerável. Então, tem umas regras específicas para publicidade com criança. Sorteio de dinheiro, né? Também tem esse diferencial. Se eu for usar um influenciador mirim, também tem regras próprias. Por exemplo, um influenciador mirim. A gente tem que, além de ter a autorização dos pais e um contrato especificando exatamente o que essa criança vai fazer, quais os direitos de imagem ali que vão estar disponíveis, né, naquela situação, é necessário também o alvará judicial. Não é legal fazer uma publicidade envolvendo influenciador mirim se você não tiver o alvará judicial liberando. Você pode ter problemas. Esse negócio do direito dos infantis, né, das crianças é bem complicado, né, na internet. Tem uma série de regulamentações. Isso também vai um pouco com o direito da moda, sim? Também, porque a questão dos contratos de influenciadores tem tudo a ver com o que a gente faz. Mas aí a gente se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? A gente usa essas regras traz essas regras para os contratos com os influenciadores. Então você dá todo um respaldo para os influenciadores, desde de que tipo de produto ele deveria anunciar até ver todas os desdobramentos que isso pode causar para ele. Na verdade, as decisões comerciais ficam a cargo da pessoa que me contrata, né? Do influenciador que me contrata ou da marca que me contrata. Também trabalho para as marcas. Mas cabe a mim alertar, olha, essa marca tem um problema assim, esse influenciador já se envolveu no escândalo Y, então vamos tomar determinados cuidados e a gente redige um contrato aí de forma a proteger ambas as partes. Sim. Muito legal isso. Eles precisam muito, então... Não, precisa. Para ontem. Tem muita gente que tá falando besteira por aí. E quando tiver um pouquinho mais de visibilidade, vai se ferrar, né? Tem gente que tá falando besteira antes de... Porque é o que você falou, o CONAR não vai atrás. Eles não têm nem mão de obra para verificar tudo. Não tem como, muito conteúdo. Mas quanto mais a pessoa cresce, mais fácil ela vai ser denunciada. E uma hora vai dar ruim, né? Quem tá fazendo errado, então para. Não sei se vocês viram agora um tema do momento, dessa semana, acho que de ontem, que o CONAR suspendeu a exibição do trailer do filme da Barbie nos filmes que forem para a classificação de menores de 12 anos. Por quê? Porque no trailer do filme da Barbie tinha uma cena onde as crianças pegavam aquelas bonecas que são bebezinhos e quebravam a cabeça dessas bonecas. E aí o CONAR entendeu que aquilo ofendia uma determinada norma. Interessante. Incitava violência, enfim.
Então, o CONAR, ele está sempre de olho, mas ele é muito provocado pelas pessoas. E aí, o que pode acontecer? O CONAR, ele tem um conselho de ética, que ele vai apurar essas denúncias, vai ter um processo administrativo ali. E aí, as sanções podem ser desde uma multa, ou tirar aquele anúncio do ar, enfim. Então, tem vários tipos de punições lá dentro do CONAR, tá? Mas o CONAR não é um bicho de 7 cabeças. Ele não tá lá, vou ferrar hoje esse influenciador. O que você falaria pro Felipe Neto quando ele foi assinar com a Blaze? Então, O que você falaria para ele? Eu já falei isso mais de uma vez, inclusive na minha palestra da OAB. Eu não recomendo aos meus clientes fecharem contratos com empresas de jogos de aposta e pirâmides. E aí eu vou te trazer... Por quê? Porque isso hoje não é regulamentado no Brasil. Tem muita discussão, a gente viu que a Blaze teve muita polêmica aí. Então, eu prefiro que os meus clientes não se envolvam nesse tipo de terreno. Aí eu sei que eles recebem ofertas financeiramente muito vantajosas para fazer propaganda desse tipo de coisa, mas eu não recomendo. Aí eu vou te falar por quê. Recentemente, acho que mês passado ou retrasado, a França foi o primeiro país do mundo a editar uma legislação com relação à publicidade de influenciadores. E entre as diretrizes lá da legislação francesa, tá que é proibido fazer publicidade de jogos de aposta. Eu acho que a tendência é que a União Europeia acabe adotando essa legislação e os países da América comecem a olhar para isso também com esses olhos. Então, acho que melhor não se envolver. Eu não consigo entender como no Brasil não é permitido jogos de aposta e tem influenciadores que fazem propaganda de jogos de aposta. Mas a pessoa, eles vendem como não sendo uma aposta. Joguinho. Essa que é a questão. Inclusive, alguns aí venderam isso como renda extra, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. A Virgínia, né, que é uma influenciadora grandíssima, ela posta, coloca R$50 e ganha 500. Então, eu não recomendo que, assim, os influenciadores que trabalham comigo, eles sabem, eu não recomendo nem jogos de aposta e nem pirâmides. Ô, Bi, então explica realmente qual a diferença entre permuta e recebido, porque eu vejo muitas influenciadores que falam assim, nossa, recebi isso na minha casa, justo precisava, ou sei lá. E tem vários gatos aí, né? Recebeu uma permuta, sei. Então, isso daí é um grande problema, e é onde as pessoas, os influenciadores, tomam a maior quantidade de multas do CONAR, tá? O CONAR, em 2020, ele editou o Guia de Publicidade por Influenciadores Digitais, e nesse guia ele fala exatamente quais são os requisitos, que são 3, para que isso seja caracterizado como publicidade. Primeiro deles, ele tem que estar fazendo uma propaganda de uma causa, de um serviço ou de um produto. Segunda, tem que ter uma contraprestação, que pode ser em dinheiro ou pode ser em produtos, e aí entra a permuta. E a terceira, tem que ter um controle editorial sobre essa postagem por parte da marca. Então, se ele tem um horário certo para postar, se ele tem um texto certo que ele tem que falar, tudo isso, se juntar essas 3 coisas, se caracteriza a publicidade. Mas então, se não tiver uma característica que venha da marca, que seja dada pela marca, não é publicidade? Mas é difícil, porque a marca, ela sempre vai te dar um briefing do que você tem que fazer, um dia que ela quer que você poste. Dificilmente ela vai deixar totalmente no ar. Então, desde que tenha um controle editorial e você preenche o terceiro requisito. E aí, as permutas. Então, como eu falei, a permuta, apesar de você parecer um presente, não é bem um presente. Você foi lá no Instagram da marca ou no site da marca, enfim, conversou com a marca, escolheu exatamente o que você gostaria de receber em troca daquela publicidade. Então, aquilo ali é como se fosse um pagamento. Aí, o recebidos já é diferente. O que é o recebidos? O recebidos, normalmente, o influenciador recebe um press kit ou um presente, a marca envia para ele, e ele tem a possibilidade de postar ou não. Se ele gostou, ele posta, se ele não gostou, não posta. E como que a gente diferencia isso, tá? Vamos supor, eu recebi um presente, eu quero postar, eu gostei. Como que eu não vou sofrer nenhum tipo de penalidade se der algum problema? Eu tenho que deixar bem claro que aquele momento ali é o momento dos recebidos, que aquilo ali foi um presente. Então, eu deixo isso claro. E com relação a isso, de eu fazer uma permuta e fingir que é recebidos, isso daí eu sou totalmente contra. É uma das coisas que eu falo muito para os influenciadores que trabalham comigo. Gente, não faça publi disfarçada de recebidos. E eu já tive casos que o influenciador chegou para mim e falou, Bia, a marca veio, o briefing da marca eu vou te mandar uma coisa, você vai fingir que aquilo é um presente, mas na verdade é uma publicidade e você tem que falar o texto XYZ. Eu falei, olha, agradece a oportunidade e fala para a marca, olha, quando você tiver uma nova campanha, um novo estilo de marketing, você pode me procurar, mas dessa forma eu não vou fazer. Por quê? Porque como eu já falei para vocês, o CONAR
tanto o CONAR quanto o Código de Defesa do Consumidor se preocupam muito com essa questão da publicidade clandestina. E o que é a publicidade clandestina? Quando eu faço uma publicidade e não a identifico. Tá? E aí você pode me perguntar, mas aquela influenciadora, ela tá fazendo todo um storytelling, então ela tá fazendo vários stories na sequência, sobre contando, hoje eu acordei, estava com um pouco de cólica, nossa, tomei o remédio XYZ e ele foi maravilhoso. Só que ela não falou isso num story só. Ela pode marcar publi só em um dos stories ou ela tem que marcar em todos? Sendo muito conservadora, a gente pede para marcar em todos. Mas se é um story na sequência do outro, se você marcar no último, você entende que o homem médio, ele tinha capacidade de se ligar que aquilo era uma publicidade. Ou você marca no primeiro, você pode marcar no último. Mas se você quiser evitar a todo custo qualquer tipo de punição, coloca publi em todos. Coloca a parceria paga com... Mas é um problema isso é a grande preocupação. Até, acho que 2018, o CONAR mal olhava para os influenciadores. A partir de 2018, deu um boom e a maior parte das multas hoje são para os influenciadores e principalmente por fazerem publicidades disfarçadas de recebidos. Que você falou essa questão de escolher. É engraçado que assim, eu vejo, fulana influenciadora tá grávida. Não contou para ninguém se o menino é menina. Enfim, o sexo do bebê. Aí ela fala assim, nossa, justo receber uma roupinha aqui de menino. Eu tô grávida de menino. Entendeu? E ela posta como um recebido. Ou seja, ela entrou e escolheu. Por isso que eu te perguntei, ela escolheu a roupa. Quando você se depara numa situação dessa, você pode mandar uma denúncia para o CONAR e falar, olha, isso daqui é caráter publicitário e ela tá falando como se ela tivesse recebido um presente. Mas tem muitas vezes que eles recebem presentes. Aí outro dia até vou chamar a Má aqui para a mesa de novo. A Má me fez uma pergunta. Ela falou assim, olha, mas e às vezes quando eu uso um produto, eu não estou recebendo nada gosta, né? E eu gosto, eu posso falar? Ou eu tenho que escrever lá, não é publi, hashtag não é publi. E aí eu falei para ela, não, que quando você recebe um produto e você está dando o seu testemunho, e não é publicidade, não teve uma contraprestação pecuniária ali naquela situação, você pode fazer e falar que foi algo natural. Agora, o que você não pode fazer é quando você é pago para fazer uma publi ao contrário, de um produto e você fala, eu usei essa base que ficou maravilhosa. Aí, eu tenho que ter realmente usado essa base, eu tenho que ter como provar que eu usei esse produto e tenho que provar que o meu testemunho é real. Isso se chama endosso testemunhal. Eu não posso inventar que eu usei alguma coisa, eu tenho que poder provar que eu realmente usei. Não, tem várias regras que eles têm que tomar cuidado. Por exemplo, quando você vai fazer uma publicidade comparativa, vou comparar a marca A com a marca B. Tem todos os detalhezinhos lá que eu não posso infringir. Então, eu não posso colocar a marca concorrente numa posição que vai causar danos à imagem daquela marca. Eu posso fazer diferenciações, mas eu não posso falar, nossa, essa marca é um cocô. Tipo, não. Ô, Bia, a gente falou sobre recebidos e lifestyle. Se a pessoa falar assim, nossa, seja vegano ou seja fitness e vender ideias... Recomendações importantes que eu faço também para os meus clientes. Gente, se você não é educador físico, não passe treino. Você pode mostrar o seu treino, mas você não pode fazer isso com caráter prescricional. Porque se acontecer alguma coisa, você vai se lascar. E você pode até ter problema com os órgãos, né, com CREF, enfim. Então, se a pessoa pegar e postar um vídeo dela dando pirueta e ela falar, não, esse é o melhor exercício que existe para você ficar com um tanquinho. Se tiver caráter prescricional, ela não pode. Mas se ela falar, olha, eu faço esse exercício e para mim ele é maravilhoso, segue a vida. Tá. Porque aí a pessoa faz em casa, se estabana todo e... Teve um caso muito famoso de uma influenciadora fitness que ela fazia um abdominal pendurada de cabeça para baixo. E aí teve uma moça, uma pessoa, essa pessoa foi imitar, fazer esse abdominal em casa, não amarrou o pé corretamente, porque assim, a influenciadora estava sendo assistida por um profissional da área, por um personal trainer, e ele fez todo o procedimento correto, nunca deu nada errado. Mas essa pessoa, essa moça, foi lá, amarrou com velcro, sei lá, caiu de cabeça, quase ficou paraplégica, eu acho, uma coisa assim. Eu rindo aqui da moça, coitada. Não, muito triste a situação, mas assim, em nenhum momento, naquele caso, a influenciadora acho que tinha passado o treino, ela só falou que ela fazia aquilo. Então, se você não é educador físico, não passe treino, não prescreva treino. Se você não é nutricionista, não prescreva dieta. Se você não é médico, não prescreva medicamento. E existe também uma legislação própria para a publicidade de medicamentos.
Então, eu sempre peço para tomar muito cuidado. Então é meio que assim, isso dá certo pra mim, mas dá certo pra mim, não quer dizer que vai dar certo pra você. Isso, o correto seria, isso funciona para mim, mas procure seu médico sobre esse medicamento para se instruir melhor, entendeu? Entendi. Os influencers têm que procurar bastante Nossa. a Bia, porque, é muita coisa errada. Muito, mas às vezes nem é culpa só do influenciador, às vezes é o próprio briefing que vem da marca e já vem torto. Quais são os cuidados que o influencer tem que ter para fechar uma parceria? Eu acho que a primeira coisa, pesquisar se aquela marca é idônea. Então, contrata um advogado ou, se você tiver conhecimento, tira as certidões, como já falei aqui, cíveis, criminais, trabalhistas. Pesquisa se aquela empresa não está envolvida em nenhum escândalo. E faça um contrato muito bem amarradinho, porque o que é combinado não é caro, né? Sim. A gente vê muita coisa. Por exemplo, já aconteceu casos da pessoa fechar uma publicidade para o Instagram. Então, a influenciadora ia fazer um post, uma foto, um combo de stories lá para o Instagram. Não estava previsto que essa imagem poderia estar em outdoor ou que poderia estar numa loja, um totem da influenciadora. E aí, em uma cidade do interior, tinha pegaram a foto do Instagram e transformaram num totem dentro da loja. E aí, a marca pode ser responsabilizada ou não pode? Né? É muito difícil você controlar a ação de terceiros. Então, o que a gente coloca normalmente no contrato? Que, em casos como esse, a marca se compromete a colaborar para que aquela violação ali seja pausada. Não, e assim, é muito difícil controlar isso, né? Imagina o que deve ter de loja por aí afora com totens da Gisele Bündchen fazendo propaganda da marca. Nossa, com certeza. Não, a gente vê tanto golpe por aí, né? E, Bi, me fala... Você acha que existe alguma empresa de leilões segura? Eu não conheço muito sobre leilões, assim. Mas acho que pode ser... Já assisti o podcast do leiloeiro Alf Uzali, que veio aqui, né, sim. no Mover. E ele deu várias dicas super bacanas aí de como você conseguir um imóvel legal com preço justo. A Tesa Leilões é uma das maiores plataformas de divulgação de leilões judiciais do Brasil. Para você que é juiz, advogado ou até investidor que quiser saber um pouco disso, acesse www.tesa.com.br para mais informações. Obrigada, Tesa. E segue eles no Instagram, porque constantemente ele posta o que tá rolando de vendendo, o que tá vendendo. Só tem imóvel bacana. Então, se você quiser sua casa própria, fica de olho, porque você vai conseguir um negócio melhor do que em outros lugares. Então, segue lá. Isso aí. Aí vou já fazer até um complemento. É sempre importante também você estar muito bem assistido aí, tanto na compra de um imóvel, quando você for participar de um leilão judicial, ter um bom contrato, saber onde você está se metendo, viu, gente? Isso aí. Um amigo meu, um dos meus amigos mais inteligentes, e eu acho que isso até os judeus vão concordar, que o único lugar que você não tem que economizar dinheiro é com advogado. Porque economizar dinheiro com advogado é o dinheiro mais mal economizado de todos. Verdade. Então, não economizem. Ô, Bi, então dá procure dicas. Os melhores. Já que a gente tá falando sobre advogado, sobre direito ainda, dá dicas para uma pessoa que quer estudar fashion law. Vamos lá. Quer seguir a tua carreira, tá aqui apaixonado por tudo que você tá falando. Primeiro, se alguém quiser seguir a carreira, eu vou ficar muito feliz. Se alguém se inspirar em mim, assim, já vai ser uma honra. O que eu posso dizer é estude, preste atenção aí na faculdade, faça cursos na área, vá atrás da legislação, pesquise jurisprudência, porque é um tema muito em alta no momento, que muda constantemente, então é bem bacana você estar antenado nas decisões judiciais, tá? Também acho que fazer um networking, frequentar palestras, acho que tudo isso é bem interessante. E quanto mais você estudar, como a Bia falou, mais você vai se encher de informações e tá pronto para ser um bom advogado. É isso, eu acho que um bom advogado é aquele que sabe o que está acontecendo no mundo jurídico, então tá atento às decisões e como os tribunais vêm decidindo naquele tema. Sim. E também estuda bastante, lê bastante. Com relação ao direito da moda, tem vários livros aí, Amanda Câmara, Regina Cirino, temos também o Cássio Mossi, que tem um livro específico sobre social media law, eu recomendo a leitura desses livros. E quando a gente vai ter o livro da Beatriz Schneider? Vamos pensar, vamos estudar esse projeto. Quem sabe na minha próxima entrevista com vocês eu venha lançar esse lançar o livro, é isso aí, prontos. Com certeza. Bi, me conta, tem alguma curiosidade no mundo da moda que, assim, algo que seria muito legal a gente saber e que ninguém mais sabe?
Eu vou falar uma coisa que ela é muito antiga, é uma lei de 1965, mas pouca gente sabe e a maioria das marcas cometem esse erro. Existe essa lei que a gente chama de lei do couro. Ela diz que só pode ser usada a palavra couro quando se estiver se tratando de couro de origem animal, realmente. Então, quando você tem uma peça de poliuretano ou qualquer outro material que não seja couro animal, você não pode usar couro fake, essa expressão não pode ser utilizada. Couro ecológico, não existe isso. Não existe isso? Não existe isso. Nossa, eu vejo direto. E muitas marcas anunciam esse tipo de produto, mas elas estão infringindo essa lei. Então, se você se sentir lesado, você pode fazer uma denúncia no Procon. Eu tiro foto e mando pro Procon. Ou filmo. Ou você tira um print daquele anúncio, enfim. Eu me sinto muito lesado, porque depois ela vai... eu não sei se vocês já compraram uma jaqueta assim, ela vai parece que dissolvendo. E eu nem uso, você vai dissolvendo. Não, mas a questão não é essa, né? Além do couro, do courino, né? Desse produto da qualidade ser inferior, de também causar vários danos ao meio ambiente, que a gente nem vai entrar nessa questão, não se pode usar a palavra couro. E as lojas vendem esse tipo de material, que normalmente é o poliuretano, como um couro fake ou couro ecológico. Eles não podem usar essa expressão couro. Eles poderiam usar a expressão courino ou poderiam usar a expressão... poliuretano ou o nome daquele material, porque tem vários materiais que têm esse efeito. Nossa, mas muita gente não sabe sobre. Ô, Bi, a gente tá fazendo uma brincadeirinha com os nossos convidados que chama Mover a Língua. A gente vai soltar umas palavrinhas pra você e você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Ai, hein, gente. Cada uma que vocês me enfiam, vamos lá. Deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Direito. Trabalho. Influência. Credibilidade. Consumidor. Respeito. Responsabilidade. Importante. Moda. Ai, amo. Tendências. Inovação. Influencers. Influências? Influencers. Acho que são players importantes no mercado de marketing. E-commerces. E-commerces necessários. Proteção. Importante. Publicidade. Acho demais, fantástico, mas acho que tem que ser feito de uma forma responsável. Transparência. Importantíssimo, acho que é uma das coisas, uma dos pilares aí da publicidade, né? Como eu falei para vocês, né? Eu sou totalmente contra a publicidade clandestina e, enfim. Propriedade intelectual. Pensar. Propriedade intelectual. Valor intangível. Conflitos. Conflitos nem sempre são necessários. Privacidade. Importante. Eu penso na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, quando você fala isso. Dados pessoais. Aí penso na LGPD de novo. Também. Proteção Lei de Proteção de... Mais ou menos a mesma coisa. Engajamento. Não é tudo. Muito legal. Bia, a gente falou tanto sobre o mundo de seu business, né? Conta um pouquinho da Bia. Quem eu sou? É. Bom, vamos lá. Eu me formei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito. Isso lá em 2010, gente. Eu não queria entregar a minha idade, mas não vai ter jeito. E aí, depois disso, eu fiz um curso de Administração de Empresas na Faculdade Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, pelo programa de Extensão Continuada. E, recentemente, na pandemia, movida por esse meu amor pela moda, eu fiz um curso de consultoria de imagem pela RML Academy. Então, eu tenho uma formação bem eclética. Na minha vida pessoal, eu sou bem família. Eu tenho meu marido, meus pais, que eu sou muito próxima, meu irmão. Aliás, beijo para todos. Eu tô mandando muito beijo nesse episódio. E eu gosto muito de viajar, sou uma apaixonada por viagens. Esse negócio de ficar mandando beijo é da turminha da Xuxa, né? Ai, gente, é que eu tô fazendo valer meus 5 minutos Tem que de fazer, fama. Com certeza, vou mandar mas beijo eu pra tô todo mundo. certíssima. Mãe, pai, geral. Beijo pra Xuxa, Sasha. É nóis. Ô, Bi, você gosta de assistir TV? Você assiste alguma coisa, algum reality? Participaria do Aprendiz? Vamos lá. Nossa, você é a cara do Aprendiz. Não é? Não? Ai, gente, será? Tudo a ver. Não, vou ser honesta. Hoje em dia, eu assisto muito... Eu até brinco, né? A vida do advogado... Ninguém vai no advogado quando tá tudo lindo. Não. A maioria das vezes, a pessoa Só vai quando vê ela tem um pepinos. problema. Uhum. A não ser que ela vá fechar uma nova parceria, enfim, que dela vem... Ou vai comprar um imóvel, alguma coisa legal. Mas, às vezes, ela vai se divorciar, vem no escritório. Às vezes, o contrato teve alguma infração, ela vai no escritório.
Ir ao escritório de advocacia não é um programão, né? Então, quando eu chego na minha casa, às vezes eu tô com a mente, às vezes uma energia pesada, às vezes meio... Aquilo consome um pouco de você, dependendo. E aí, eu gosto de assistir coisas bem trash, assim. Então, eu... Não tem, cara. O que seria trash pra você? Vamos definir Tipo isso. BBB, que não tem que pensar gente, muito. Eu tô brincando. Mas vocês estão querendo me comprometer, né? Quero. Não, mas eu gosto de assistir coisas... Eu adoro Largados assistir... e pelados. Não é trash, mas é um programa que eu gosto muito. Casamento às Cegas, eu sou super fã. Eu assisto filme de comédia romântica, coisa simples. Besterol mesmo. Exatamente. Quando você falou trash, eu tava pensando em umas coisas diferentes. Mais pesados. Não, eu sou fofa, gente. Eu gosto de amorzinho. Daí eu assisto essas coisas leves, eu gosto de ver coisas leves. Então, hoje em dia, eu acabo assistindo muito as plataformas de streaming. E vendo essas coisas assim, mais romântico, mais comédia, coisa mais leve. Porque eu acho que a nossa vida já é pesada demais. Desligar um pouco, né? É bom desligar um pouquinho. E vocês podem também ouvir a Mover, que tá no Spotify, tá no YouTube. E é bom também, né? É leve e traz informação necessária pra gente continuar se movendo. É isso, Nossa, gente. Essa entrevista foi muito legal, foi incrível, sério. Ai, que bom que vocês gostaram. Sei que foi difícil, a gente já ensaiou de eu vir aqui várias vezes e acabou não rolando. Mas uma hora deu certo. Mas hoje deu. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha trazido aí conhecimento pro pessoal que assiste vocês, é agregado. Sim. E vamos que vamos. Não, com certeza. Eu já tô com medo do Conar. Então... Eu só acho aí que a gente precisa registrar essa marca, né? Mover Podcast. E acho aí que eu posso ajudar vocês nos projetos futuros. Vamos conversar. A gente vai colocar o nosso advogado pra falar com você. Não se preocupe. Tá bom. Eu não conheço o advogado de vocês. Não, você vai conhecer. Ele é bravo? Ele é um gatão. Gato? Você vai gostar dele? Pode ser. Acho que vai combinar. Deixa o seu contato, onde as pessoas podem te procurar, falar um pouco, trocar uma bola com você. Legal. Gente, bom, se você gostou do que a gente falou hoje, quer saber mais sobre direito da moda, sobre mercado de influência, sobre contratos, você pode me procurar no @Bia_Schneider. Vocês podem também me acompanhar no site do escritório, www.mzlaw.com.br, e lá tem os telefones. Também tem o meu e-mail para dúvidas, que é o beatriz.schneider@law.com.br. Daí pode me mandar um e-mail, a gente marca um café, vamos lá. Isso aí. É isso aí. Nossa, foi muito legal. Nossa, Puta, muito legal. Eu adoro curiosidades, ainda mais quando é essa coisa de direito e tal, acho bem interessante. Não, a gente abre a cabeça, né? Eu adorei. Espero também que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito enriquecedor. Sim. Né? Vou pedir mais uma vez para vocês curtirem esse canal. Se inscreve. Segue a gente no Spotify também. A gente tá alimentando com toda... Dá pra você ouvir no carro, não precisa gastar os seus dados, né, Pedro? Com certeza. Mais fácil ainda. E é isso. Fiquem ligados para esse episódio. E assim a gente vai trazer muito mais gente legal para conhecer, acrescentar na nossa vida. Movam-se sempre. Você que é influencer, procura a Bia pra não se dar mal. Isso aí. E procura a gente pra vir conversar com a gente. A gente gosta. Grande Valeu. beijo. Tchau, tchau. Tchau.